A paz de Jesus, meus irmãos, salve Maria Imaculada. Vou trazer uma notícia para vocês aqui da Gazeta do Povo, da jornalista Jocelaine Santos. Vou ler aqui na íntegra a notícia. O título da manchete é esse: Por que rezar incomoda tanto? E aqui tem uma foto do Frei Gilson reunindo milhares de pessoas. Começa assim: Qual o risco que representa uma pessoa que ora segundo as suas próprias crenças e convicções? Rezar incomoda? Parecem perguntas descabidas, afinal, especialmente dentro da tradição do cristianismo, mas não apenas nela. É essencialmente uma atitude pacífica que envolve interiorização e a recitação de forma oral ou mental de preces. É difícil imaginar que alguém que esteja rezando possa representar alguma ameaça real a outra pessoa ou instituição, a ponto de ser alvo de sanções ou perseguições do Estado. Mas é exatamente isso que tem acontecido de forma cada vez mais frequente. Rezar tem se tornado uma atitude que incomoda, no mínimo suspeita, quando não criminosa pelo Estado. E aqui falamos de democracias, não de estados totalitários, onde a liberdade religiosa não existe mesmo e todo mundo sabe disso. Em ditaduras e regimes não democráticos, comunistas, por exemplo, a religião é no máximo tolerada, mantida sob rígido controle do Estado. Quando se ataca o direito de rezar, quando se tenta criminalizar uma prática pacífica e que nada tem de ameaçador, está se atacando a liberdade como um todo. Na China, é cada vez mais difícil ser cristão. Rezar incomoda muito o Partido Comunista e as restrições e interferências do Estado têm aumentado significativamente a ponto de as igrejas serem obrigadas a retirar cruzes ou outros símbolos dos templos. O Estado também interfere nas celebrações, alterando as cerimônias e exigindo a incorporação da ideologia marxista comunista. É a política de cinização da religião, que em resumo pretende fazer com que todo grupo religioso se submeta ao Partido Comunista Chinês. Mais perto de nós, a Nicarágua do ditador Daniel Ortega tem se especializado em perseguir cristãos. É a Igreja Católica. Durante a Páscoa, as ruas das principais cidades do país foram tomadas por policiais apenas para impedir as tradicionais procissões de Páscoa. Fiéis que chegavam às igrejas eram fotografados e ameaçados de prisão num ato claro de intimidação. E na Venezuela, outro ditador, Nicolás Maduro, sempre que lhe dá na telha, decreta o Natal para alguma data aleatória, deixando de lado qualquer respeito ao significado da festa para os cristãos. Ditadores não dão a mínima para a religião, ao menos que possam tirar proveito dela de alguma maneira. Sim, a falta de liberdade religiosa é de fato conhecida nos estados autoritários, em geral. Mas nos países supostamente democráticos, esse direito em tese deveria ser protegido e rezar não deveria incomodar ninguém. Veja bem, não estamos falando aqui de casos extremos, quando a religião mal interpretada se torna um pretexto para ações de violência, como se vê, por exemplo, entre facções que usam o islamismo para justificar suas atrocidades. Aqui tratamos principalmente da tradição ocidental do cristianismo, que tem como um de seus ensinamentos o amor ao próximo. Poder ter e expressar sua própria crença, ir a uma igreja e se reunir para rezar é um direito básico. E é muito difícil encontrar alguma justificativa para que o Estado se intrometa em uma esfera tão particular. Novamente, qual o risco que uma pessoa ou grupo de pessoas orando pode representar? Acontece que estamos vivendo em tempos estranhos, e orar parece ser, aos olhos do Estado, algo perigoso que precisa ser fiscalizado. É isso que o Ministério Público de Pernambuco pretende fazer em relação às crianças e jovens que rezam nos intervalos das aulas nas escolas do Estado. Os intervalos bíblicos, uma prática espontânea que os próprios estudantes organizam e realizam na hora do intervalo das aulas, ou seja, que não atrapalhem nada o andamento das atividades curriculares, entrou na mira do Ministério Público de Pernambuco. Foi determinado que seja acompanhado o ensino religioso
laicidade nas unidades escolares da rede pública estadual no Recife. No Brasil, o Estado é laico, o que significa, entre outras coisas, que não se pode privilegiar ou promover uma determinada religião dentro dos espaços institucionais. Não caberia uma Secretaria de Educação, por exemplo, determinar que os alunos participassem de cultos obrigatórios ou usar aulas para o proselitismo de uma determinada religião. Mas em Pernambuco, nada disso que está acontecendo. Não é nada disso que está acontecendo, perdão. São os próprios estudantes que poderiam estar usando o recreio para várias coisas que resolveram usar seu tempo livre para orar. O problema é que isso incomodou o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco, que questionou o uso de espaços públicos escolares para a realização de cultos evangélicos. A oração dos alunos incomodou. No Reino Unido, foi a oração silenciosa feita nas ruas próximas às clínicas de aborto que causou incômodo e acabou virando crime. Isso mesmo. Cristãos que ficaram próximos das clínicas de aborto pararem por algum momento e resolverem orar silenciosamente, apenas dirigindo piedosamente seus pensamentos a Deus pelas vidas em jogo dentro das clínicas. Estarão cometendo um crime e poderão ser sentenciados a multas e outras penas. Nas redes sociais, a oração também incomoda, como provaram 2 casos de censura recentes no Brasil. 2 religiosos brasileiros, um frei e uma freira, que usavam as redes sociais para lives de oração, que conectavam milhares de fiéis, tiveram suas contas bloqueadas e suas transmissões interrompidas por algum tempo. Não foi uma iniciativa do Estado, neste caso, pois a suspensão foi feita pelas próprias plataformas, que não explicaram os motivos da suspensão. A única justificativa foi de que os religiosos teriam infringido as diretrizes dos sites. O Frei Gilson é conhecido por suas transmissões diárias às 4 horas da manhã para rezar o rosário. Suas lives chegaram a atingir 700 mil pessoas simultaneamente. Irmã Kelly Patrícia, do Instituto Hesed, também usa as redes sociais para transmissões ao vivo, em que reza online com seguidores de todo o país o rosário nas madrugadas. Os 2 tiveram suas lives suspensas por alguns dias sem explicações ou justificativas, e dias depois as suas redes sociais voltaram ao normal, também sem nenhuma explicação. O mais provável é que ambos tenham sido alvo de denúncias de pessoas muito incomodadas pelo fato de existirem milhares de cristãos dispostos a acordar de madrugada para rezar. Rezar incomoda. Incomoda especialmente aqueles que não querem que exista liberdade de expressão, de pensamento e de crença. Quando se ataca o direito de rezar, quando se tenta criminalizar uma prática pacífica que não tem nada de ameaçador, até a ciência preconiza que a oração tem efeitos positivos sobre a saúde física das pessoas. Está se atacando a liberdade como um todo. Rezemos para que esse mal não vençam. Jornalista Jocelaine Santos, da Gazeta do Povo. Meus irmãos, falar de Deus não é fácil. Falar de Deus nas mídias sociais, falando a verdade, falando às vezes coisas duras, não é fácil. Eu já sofri perseguição, já fui proibido de anunciar a palavra de Deus em muitos lugares, já sofri muitas calúnias, mentiras de pessoas que não gostam de mim. Mas assim, quando a gente anuncia e fala a verdade, vai acontecer igual está acontecendo aqui. Não imaginamos que isso aqui só está acontecendo lá na China, na Rússia, na Nicarágua, na Coreia do Norte, em tantos lugares assim. Aqui mesmo, dentro da igreja, a gente vê isso. Existem pessoas que se passam de ditadores, que querem mandar e desmandar e fazer as coisas conforme eles querem e conforme convém eles. Aí se você se posiciona e fala alguma coisa, vem chumbo grosso nas tuas costas e as pessoas vêm te intimidando você no particular, mandando mensagem para você, te chamando para conversar, fazer isso, fazer aquilo. Eu costumo dizer que, assim, meu pai sempre me ensina, quem faz isso é uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que é falso cristão, né? Por quê? Porque a gente tem uma coisa que está, como diz aqui, o Estado é laico. Então existe o direito na Constituição de ir e de vir, de falar, de ser ouvido. Ninguém pode proibir ninguém de falar o que gostaria de falar.
Só que hoje a gente vê isso na igreja. Basta você falar uma coisa que incomoda o outro, que o outro não goste, e daqui a pouco vai chegar em você alguém fazendo uma denúncia, alguém te chamando para conversar, falando que você está errado, mas a pessoa lá ficando lambendo, fazendo um monte de coisa errada, ó, tá assim, ó, tá certinho, tá joinha. Então nós temos que entender que nós estamos respaldados pela Constituição. Se tem uma autoridade da igreja que proíbe de fazer tal coisa, é passível de ação judicial. É passível. Só que nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque o cristão aceita a perseguição. Só que tem muita gente na igreja que se passa de de ovelha, perdão, como lobo. Então que nós reflitamos isso, que essa perseguição não está só lá. Nós vemos isso dentro da igreja, de pessoas que querem calar a boca daqueles que falam a verdade, daqueles que estão na verdade e porque não gostam delas. E eu digo para vocês que essas pessoas que fazem isso estão amarradas e abraçadas com o diabo, ó, faz tempo. Deus abençoe vocês, a paz de Jesus, salve Maria Imaculada.